Normalizar o que aconteceu contra o Botafogo hoje à noite no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, é normalizar o fracasso, é normalizar tudo que se criticou nos últimos anos na gestão do presidente Barcelos e de diversos treinadores que aqui estiveram. Sim, nesse vídeo eu até vou falar sobre o jogo contra o Botafogo, mas a gente precisa falar sobre um trabalho que é fraco de Roger Machado desde que as 3 principais competições que todos esperavam e muito desse Inter é ruim. É um trabalho que desde que começou o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil não está se justificando. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui nos estúdios da ProHub, na área externa, depois da derrota contra o Botafogo, uma derrota acachapante que o Internacional teve lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, e que muita coisa errada aconteceu e precisa ser explicada urgentemente pelo técnico Roger Machado e pelo departamento de futebol do Internacional. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do país. É a minha e pode ser a sua também, vai lá para brincar, para se divertir. Eu me dei mal, joguei no empate 1-1, achei que o Inter, mesmo com reservas, não daria o papelão que deu lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, tudo bem. O Inter com reservas perder para o Botafogo fora de casa não é um absurdo. Apesar de que o jogo hoje não foi um jogo para o Botafogo golear o Inter. Quem olhou o jogo os 90 minutos viu que o Inter teve um primeiro tempo com reservas em que o Inter jogou mais do que o Botafogo e tomou 2 gols. Isso precisa ter uma explicação. Os erros defensivos do Inter precisam ter uma explicação decente. O D'Alessandro falou de desatenção. O D'Alessandro falou lá em Medellín antes do 3-1 e outra derrota acachapante que o Inter teve contra o Nacional de Medellín lá da Colômbia, onde eu estava na coletiva do D'Alessandro. Foi numa resposta para mim que ele fala sobre os problemas de desatenção do Inter desconcentrado nas partidas. Mas e aí, D'Alessandro? E aí, Roger? E aí, presidente Barcelos? E aí, André Mazzucco, executivo de futebol? Qual é a explicação? Vocês me explicaram o que está acontecendo, mas não me explicaram como vão resolver isso, não explicaram para o torcedor como isso está tentando ser resolvido. Mais uma vez no início do jogo, o Inter toma um gol. De novo, um time, vamos lá, quase todo reserva, tinha o Antony de titular, tinha o Brian Aguirre de titular e tinha o Vitor Gabriel de titular. E aí tinha na zaga com o Vitor Gabriel o Rogel, que é um zagueiro, com todo respeito ao Rogel, à família dele, não é nada disso, por favor, eu estou falando do profissional. O Rogel é um jogador que não tem condições de vestir a camisa do Inter. A gente vê isso jogo após jogo. Eu prefiro que jogue com os 2 zagueiros canhotos, o Juninho e o Vitor Gabriel, do que com o Rogel, porque o Rogel não dá mais. Ele tem que rescindir o empréstimo dele e voltar para a Alemanha, para o Hertha Berlim, antes do meio do ano, gente. O que está faltando ver que o que falta para o Roger ver que o Rogel atrapalha, ele não ajuda em nada, ele atrapalha, gente. O Ramon, que para mim foi um dos menos piores no primeiro tempo, e o Ronaldo, que foi o primeiro volante, também reserva. Aí ele joga com 3 volantes de novo, Ronaldo, Thiago Maia e Diego Rosa, joga sem um meia de criação, por mais que o Tabata tenha essa característica. O Tabata, desde que voltou da lesão, não está jogando nada. Isso é um fato. O Wesley, que até tentou alguma coisa, e o Luca, que, gente, tudo bem, o Luca ele tem muita vontade, o Luca tem disposição, ele briga por todas as bolas, eu acho isso louvável, para até também lembrar que é o mínimo que ele tem que fazer. Agora, tecnicamente, o Luca também não agrega no ataque. Aí as soluções do Roger, quando lesiona o Ener Valencia e lesiona o Borré agora, lesiona o Valencia agora e o Borré antes, são 2 jogadores que ele não contava até ontem, que é o Luca e o Ricardo Matias, que ele nem relacionava. E aí agora, que ele não relacionou, não deu minutos, os guris entram frios nos jogos, que é o Luca e o Ricardo Matias, que entrou depois para tentar resolver alguma coisa. O jogo do Inter hoje não existiu. Por mais que o Inter tivesse mais que o Botafogo a bola no primeiro tempo, o Inter criava na base do chuveirinho ou de chute de fora da área. Só assim. E aí teve uma chance com o Wesley ali numa jogada individual que ele chuta e o John pega a queima-roupa. Fora isso, 2 espetadas, uma no início do jogo saiu o gol do Igor Jesus e depois do Arthur Caíque,
ali no... Nem Arthur Caíque, Arthur só, o Arthur Caíque é um que jogava no Bahia, tô até perdendo os nomes. O Arthur faz um golaço em cima do Rogel, que tá de calça jeans molhada correndo para marcar ele. Repito, eu falei nas minhas redes sociais, tá? Eu não via problema em rifar o jogo contra o Botafogo. Vou ser justo, foi a minha opinião. Eu não via problema em rifar o jogo contra o Botafogo, porque a gente sabe que se o Inter perder para o Nacional de Montevidéu, possivelmente estará eliminado na fase de grupos da Libertadores na quinta-feira. O jogo importante, a decisão que o Inter tem é na quinta-feira, tá? E aí eu não via problema botar os reservas hoje. Agora, mesmo com as reservas, o jogo de hoje mostrou que o Inter não poderia ser goleado. O Inter não estava fazendo um jogo para ser goleado para o Botafogo. E aí, no segundo tempo, o Inter toma um gol do Cuiabano e um golaço do Alex Telles para completar e fechar o caixão. E aí, a gente tem que falar de um trabalho do Roger Machado que, desde que começaram, melhor dizendo, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, é ruim. Eu não duvido que o Roger eu não acho que o Roger é mau treinador. Não acho, ele não faria o que ele fez sendo um treinador ruim. Agora, o Roger, desde que começou Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, o rendimento e os resultados não são bons. Não são satisfatórios. São só 4 derrotas no ano, beleza, 3 delas seguidas. 3 delas no momento que esse time mais precisava estar jogando, mais precisava da resposta e mais o seu treinador precisava da resposta e não está dando. Não está dando, gente. A gente não pode fechar os olhos para isso. Olha, eu confesso, eu não sei se eu já não sou a favor de quem sabe uma troca, talvez não, pelo momento que está vivendo de terem decisões ali na frente e vão ser difíceis se tu tiver uma troca de treinador, até provavelmente não seja tão a favor assim de uma troca de treinador, sei que tem muita gente que é e muita gente que ainda não é. Agora, precisa ter uma cobrança séria no vestiário do Internacional. Precisa ter uma cobrança séria. Porque o jeito que o Inter perdeu para o Botafogo e eu comparo para o Corinthians, são jeitos que o Inter não pode perder. Não pode perder. Não pode perder. O jogo contra o Atlético Nacional... Gente, por que o Atlético Nacional ganhou do Inter? Porque o Atlético Nacional é melhor hoje do que o Inter. É melhor do que o Inter hoje em praticamente tudo. Tudo. O Inter mereceu perder perdido para o Atlético Nacional lá em Medellín, na Colômbia. Agora, o Inter não merecia ter perdido do jeito que perdeu, merecia perder hoje, mas não merecia tomar 4. O torcedor do Inter que está aí do outro lado não merecia tomar 4 na cola. Assim como não merecia contra o Corinthians, que o Inter vira o jogo e fica melhor do que o Corinthians durante o jogo. E aí, em alguns erros patéticos, dá pra gente colocar que a arbitragem atrapalhou no jogo, tudo certo. Mas agora, perder do jeito que o Inter está perdendo e do jeito que o Inter está jogando pouco futebol, não pode. Ainda mais às vésperas de uma decisão na Libertadores quinta-feira. Eu não tenho muito o que comentar, vamos lá, do jogo hoje, porque era um jogo de reservas que o Inter claramente rifou e que eu repito, eu não julgo rifar o jogo, eu julgo a forma com que o Inter perdeu, que não existe tomar 4 para o Botafogo, ainda mais na circunstância que estava o jogo, e algo precisa ser explicado pelo Roger na coletiva de logo mais. Um dirigente do Inter precisa falar hoje. O dirigente do Inter precisa falar hoje. Eu não sei se vai ser o Barcelos, se vai ser o Mazuco, se vai ser o vice de futebol do Inter, se vai ser o D'Alessandro, alguém precisa falar. Alguém precisa falar. É uma derrota dura de digerir com uma decisão quinta-feira pela Libertadores. Esse Inter, jogando essa bola, seja com reservas ou titulares, isso é importante colocar. Essa bola que os reservas jogaram hoje não é muito diferente da bola que estão jogando a maioria dos titulares do Inter. Não é muito diferente. Não é muito diferente. E aí, os jogos que o Inter tem feito com titulares ou reservas são preocupantes para a decisão que o Inter vai ter contra o Nacional de Montevidéu na quinta-feira. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho. Tô fechando esse vídeo, mas tem mais vídeo ainda hoje, depois da coletiva do Roger, porque a gente vai repercutir sim o que foi dito aí pelo vestiário do Inter.